Estamos envelhecendo a todos os momentos. Quando a gente fala que a partir dos 30, 40, que a gente tem uma sarcopenia, ele vai tender a perder músculo. Nossa, se eu fizer muita musculação, eu vou ficar grande, eu vou ficar não vai musculosa. ficar bonito, né? Associa a perda de feminilidade. São as pessoas chegando à idade adulta já com problemas que normalmente são pessoas muito mais velhas que têm, porque não tá criando essa reserva muscular. A minha avó plantava, tinha horta, com 92 anos fazia caminhada. Pois é. Agachava, levantava. E aí a pessoa acaba gastando, né, rios de dinheiro com o suplemento, mas não tá fazendo o básico bem feito. Hoje as pessoas, elas buscam a atividade física, a academia, por saúde ou por estética? Já tem um tempo que eu li uma informação que mexeu comigo. Era uma matéria dizendo que, assim como a gente pensa numa poupança de dinheiro para garantir o futuro, também deveríamos investir na nossa poupança de músculo para envelhecer com mais qualidade de vida. Isso porque a partir dos 30 anos a gente começa a perder massa muscular e essa perda só aumenta com o passar dos anos. Tem um nome para esse processo todo, tá? Sarcopenia. Assunto do De Bem Com Você de hoje. Vamos entender como que a perda de massa muscular impacta a nossa vida e principalmente o que podemos fazer para evitar e retardar esse processo. Eu sou Nicele Fonseca e vem comigo conhecer os convidados dessa edição. Doutora Simone Lima, médica geriatra, mestre em ensino em saúde e professora universitária. Seja muito bem-vinda, doutora Simone. Obrigada mais uma vez por ter me convidado para poder participar aqui, divulgar um pouquinho, né, falar um pouquinho sobre o processo de envelhecimento, principalmente nessa parte muscular. Isso aí. Denise Alves Pérez, nutricionista, doutora pela UFMG e professora do Centro Universitário UNA. Seja muito bem-vinda, Denise. Muito obrigada, Nicele. É um prazer estar aqui de novo com vocês. E tá aqui com a gente também a Michele Assis, que é bacharel em Educação Física pela UFRJ e atua no salão de musculação da Bodytech e como personal trainer, com foco em emagrecimento e hipertrofia, além de prevenção e tratamento de doenças crônicas por meio da musculação. Michele, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que tá feliz de te receber. E claro, né, gente, aqui no De Bem Com Você, Isabela Hoffman. Vamos lá, Isa. Mais um programa e hoje, para todo mundo acima de 30 anos, anota as dicas para ninguém chegar na velhice achando que comeu mosca lá atrás. Pois é, e essa informação, né, esse negócio aí de depois dos 30 anos, dá uma chocada. Eu até levei essa questão lá para o Instagram da TV Horizonte, né, perguntando para o pessoal se eles sabiam dessa informação. 67% falou que não sabia. Pois é, né? A maioria da população só enxerga o envelhecimento mais 60, né? Porque a gente tá acostumado a falar, ele é velho, ele tem mais de 60 anos. Mas vamos quebrar, né, acabar com esse preconceito. Na verdade, até a plaquinha, vocês viram que a plaquinha do mais 60 mudou? Antes era um idoso curvadinho com uma bengalinha. Hoje é uma pessoa normal escrito mais 60, porque o que diferencia é o número. E não, na verdade, a postura condição, da pessoa. Né? Exatamente. Tem pessoas de 40 que às vezes são mais curvados, tem uma péssima, né, ergonomia, e tem pessoas de 70 que participam de maratona e não usam bengala. Então, o número não é só isso. O processo do envelhecimento, ele começa desde o nascimento. As mudanças que vão acontecendo no nosso corpo é um processo de envelhecimento. Mas sim, eu costumo falar que a gente vai mudando o corpo em ganhar massa, né, estruturar ossos, músculos, órgãos, cérebro lá para os 20, 25 anos que ele está finalizando a formação. E aí a gente tem um patamar de estabilidade e aí a gente começa, como diz o povo, descer a ladeira. Eu não gosto muito dessa expressão, não. Vocês gostam? É para envelhecer, basta estar vivo, né? Porque o outro lado, a opção não é muito boa. Exatamente. Então, assim, estamos envelhecendo a todos os momentos. Quando a gente fala que a partir dos 30, 40, que a gente tem uma sarcopenia, essa perda maior fisiológica, quer dizer, natural do nosso corpo, ele vai tender a perder músculo. Ok, Sim. dos 30 aos 40. Mas a gente tem que pensar nos 20 também, né? Nos 16. Por quê? Né? Quando eu penso em perder, lembra que eu falei que a gente ganha, chega num patamar e depois começa a perder? Se esse patamar é baixo, qualquer coisa que eu perco vai ser pior. Vai fazer muita diferença. Agora, se eu
faço uma boa massa muscular lá na adolescência, aos 20 anos, antes dos 30, né? Não, eu estou saindo de um patamar muito alto. Quando eu começar a perder, se eu começar a perder, o impacto é muito menor. Isso é uma coisa para se pensar que, à medida que nós somos evoluindo, né, enquanto sociedade, tecnologia mesmo, as telas e questão de segurança pública também. Na minha época era muito comum você brincar na rua quando criança, éramos muito mais ativos na infância. E hoje em dia isso é mais complicado, às vezes por uma questão de segurança, por questão de tempo. E as telas também acabam sendo uma diversão que te faz ali ficar muito parado. Então, o que a gente tem para hoje são as pessoas chegando à idade adulta já com problemas que normalmente são pessoas muito mais velhas que têm. Você encontra pessoas jovens com problemas de coluna e tal, justamente por isso, porque não está criando essa reserva muscular do jeito que ela tem que ser feita. Não está conseguindo nem chegar aos 30 da forma ideal, que seria o nosso ápice fisiológico, não está chegando ali no melhor, né, que poderia ter de performance do corpo mesmo. E pensando em gênero, né, somos todas mulheres. A mulher, culturalmente, a gente não aprende a fazer musculação desde cedo. A gente não aprende a fazer atividades resistidas desde cedo. É cultural nosso emagrecer, fazer aeróbico, faz uma aulinha aqui, uma coisa ali. Verdade. Não foi introduzido pra gente que pra mulher é importante a massa magra. É importante essa preservação de massa magra, né, que é tanto o músculo, quanto o osso, né, quanto as vísceras ali. Então, é muito importante que a gente também mude o foco, muito pensando na gente, em mulheres. É muito interessante que as mulheres elas começam a preocupar depois de 40, chegando aos 50, e pensa na menopausa, a osteoporose, faz outras correlações, mas não lembra do músculo, não lembra da dívida que ela, exatamente, que ela gerou nesse passar dos anos. E fica com aquele né? medo, aquele receio, né? Nossa, se eu fizer muita musculação, eu vou ficar grande, eu vou ficar mais bonito, né? Associa a perda de feminilidade. E não é por aí. É muito comum um aluno chegar para mim e falar, não quero ficar forte, eu não quero músculo, eu quero emagrecer. Gente, você quer músculo sim. Você precisa, você precisa do músculo. Eu lembro, né, de alguns bons anos atrás, indo na academia e falando assim, quero emagrecer. Qual que é o seu objetivo? Que pergunta, né? Qual que é o seu objetivo? Emagrecer. O meu emagrecer. O meu emagrecer. Quando a minha ficha caiu, que demora, né, gente? Às vezes a gente precisa aprender, amadurecer para a ficha cair. Quando a minha ficha caiu, um dia eu virei para ele e falei, qual que é o objetivo? Eu falei, eu quero ter uma melhor capacidade cardiorrespiratória, eu quero ter um músculo melhor. A pessoa não olhou para mim. Nem acreditou. Falei assim, mas você quer emagrecer? Não, isso é consequência. Se eu tiver uma boa capacidade, se eu estiver fazendo direitinho. Isso que você trouxe agora foi uma pauta até no programa que a gente fez sobre saúde das pernas. Inclusive, a gente fez uma publicação lá no Instagram, gente, que tá bombando, tá? Porque o médico, ele trouxe justamente essa discussão, assim. Hoje as pessoas, elas buscam a atividade física, a academia, por saúde ou por estética, né? Na hora que ela falou, eu pensei em mim e falei assim, gente, é isso. As pessoas são movidas para não ficar doente. A gente precisa mudar esse mindset, né? A gente precisa se mover porque a gente quer saúde. Sim. E uma coisa não está desvinculada à outra. Sim. A estética é extremamente importante. Exatamente. Né? É óbvio que a gente quer estar bonita, a gente quer ter uma boa autoestima, né? A gente quer trabalhar isso. E muitas vezes está atrelado, por exemplo, ao desempenho, a você realmente ter motivação para fazer um treino legal, né? Se alimentar bem. Então, a estética, ela nunca vai estar desvinculada da saúde, ela nem deveria estar. Né? É óbvio tudo a ver com saúde mental também. Exatamente. Sim. É óbvio que tem casos extremos, né, que a pessoa às vezes desvaneia ali e vai para outro lado. Mas a estética, ela é um ponto muito importante, né? Não dá para julgar, tem que ser assim. E quando a gente traz, assim, né, para essa pauta de hoje, a sarcopenia. Uai, gente. Já? Mas já. Começou rápido, gente. Ó, essa sirene indica desafio aqui no De Bem Com Você. A gente já tem o primeiro desafio de hoje que vai para a doutora Simone, né? Doutora Simone é veterana, então... já tá acostumada. Essa eu nem assustei, foi mais leve. Da outra vez Doutora Simone, vamos lá. Tem um desafio, você já sabe. Lê pra gente, aguarda um pouquinho, porque ó, é cronometrado, tá? 1 minuto para responder o mito que tá aí dentro. Ótimo. Vamos lá, gente.
quem tem sobrepeso ou obesidade não tem sarcopenia. Adorei. Então vamos lá. Muito bem. Obesidade seria um peso na balança acima, que geraria um índice de massa corporal acima de determinado valor, ok? Massa muscular pesa. Só que quando a gente pensa só no peso, só no índice de massa corporal, ele não necessariamente pesa só massa magra. Tem a massa gorda, que é a gordura. Então, às vezes, a gente olha para a pessoa, ela tem aquele formato, às vezes, mais arredondado, a gente fala, aquele dali tem muito músculo. Não necessariamente. Nós temos o obeso sarcopênico. É aquele que tem um peso aumentado, mas esse peso aumentado às custas de gordura e não de uma massa magra. Então, é super complicado, porque às vezes a gente precisa fazer aquele obeso comer. Como assim o obeso comer? Ele tem que parar de comer para emagrecer? Não, tudo tem seu momento. Ele precisa ter uma mudança a gente fala de distribuição desse peso. Sair da gordura para a massa magra. Perfeito. Tá Arrasou. Conseguimos tchau Olha finalzinho. que interessante, doutora. A gente publicou essa enquete lá no Instagram e a opinião do pessoal ficou um pouco dividida. Eles acertaram 55%, acredita que é um mito, né? Mas tinha 45% que ainda acreditava que era uma verdade. Então está esclarecido. Isso. Quando a gente traz, né? Vocês reforçaram muito sobre essa importância de começar a falar sobre isso desde cedo. Talvez já levar, principalmente você falou das mulheres, né? Pegar essas meninas na adolescência para entender a importância da massa muscular. Quando a gente fala aquilo que eu trouxe no início, né? Que além de uma poupança de dinheiro, temos que fazer uma poupança de músculos. Seria no sentido da compensação. Então, já que eu vou perder, eu vou ter uma reserva que vai suprindo isso. É por esse caminho, certo? Também, porque se você for pensar na sarcopenia a longo prazo, só pelo processo de envelhecimento, sim. Só que quanto antes você tiver, melhor, porque não é só no processo de envelhecimento. Às vezes você pode sofrer um trauma, você pode ter alguma doença que faça você agudos, ficar né? acamado, fazer uma cirurgia onde a recuperação seja um pouco longa. Então, essa reserva muscular, ela vai ser importante em qualquer fase da sua vida. É uma reserva de emergência mesmo, não é só para o envelhecimento. Assim, a gente faz a reserva do dinheiro tanto para emergências e também para ter uma velhice tranquila. É a mesma coisa. É porque a gente tem, por exemplo, a sarcopenia, ela é uma doença com CID reconhecido desde 2016. E a perda de massa muscular, ela pode acontecer independente da sarcopenia, né? Então, a sarcopenia é essa perda progressiva, aguda, e quando a gente tem uma doença associada, provavelmente essa perda de massa magra é maior. Tanto que na pandemia a gente via que indivíduos bem condicionados, que tinha, né, um percentual, né, de massa magra melhor, que eram indivíduos mais ativos, eles respondiam melhor ao vírus. E sim, isso acontecia. E por que isso acontece? Porque num processo de adoecimento, a gente perde muita massa magra. Né? E se essa poupança ela é ali poupada, se ela é bem, né, se ela é bem feita, bem sedimentada, a chance da gente adoecer ou progredir na doença é muito menor, né? Exatamente. É muito fácil da gente pensar, né? Quem já quebrou um pé, quem já quebrou um braço, sabe que você fica engessado, sem poder usar aquele membro, ou seja o braço, seja a perna, e ele afina. Afina mesmo. Né? Dá uma diferença, né? Dá uma diferença, ou da perna, Você perde ou do um braço. pouco da capacidade motora. Exatamente. E isso é o quê? É o impacto agudo que aconteceu, independente da idade. Criança também pode acontecer, tá? E que depois que você vai, tira o gesso, começa a fisioterapia, que geralmente começa pela física, depois voltar a fazer uma atividade, isso vai igualando. Então, vai ter essa perda aguda. Tá? Entendi. E acho que também é bom a gente lembrar para o idoso. Nós temos a sarcopenia fisiológica. Vai acontecer, reloginho rodou? Vai acontecer, tá? A grande questão é, ele pode rodar mais, vamos perder mais rápido ou perder dentro do esperado. Como é que eu faço para não perder mais rápido? Infecções urinárias, perde mais rápido. Uma pneumonia, perde mais rápido. Então, as doenças que cursam com o processo de envelhecimento aceleram a perda. Se não acelerar, você está perdendo. Agora, eu tenho como frear, tentar perder
menos. Entendi. Isso é que eu acho que é super importante a gente comentar. Estabilizar a massa magra durante um tempo. É muito interessante que a gente consiga o máximo de estabilização. Isso. Então, assim, esses pacientes que vêm com controle pra gente, né, de anos, né? Então, tem paciente que está comigo há mais de 10 anos. E você percebe essa manutenção de massa magra, é impressionante a performance desse indivíduo em todas as áreas da vida. Então, a massa magra, ela é muito importante pra gente ter uma boa postura, pra gente não adoecer, pra gente fazer todas as nossas atividades do dia a dia. Manter a nossa independência. Ninguém quer depender de ninguém, né? Pra nada. E quando vocês trazem, assim, né, por exemplo, para exemplificar um caso de uma pessoa que ficou internada ou sofreu algum trauma, né? Uma imagem que chocou todo mundo, assim, eu imagino, foi quando o Kaique Brito sofreu aquele acidente, né? Sim. O pós, assim, quando ele volta, todo mundo olha e fala assim, gente, ele tá muito magro, ele tá muito diferente de como ele era antes. Então, tem relação o fato dele já ter um condicionamento físico ali, tá por aí? Sim, com certeza. Mesmo. Diminuiu o impacto do trauma. Se ele não fosse condicionado, poderia ter sido muito mais grave. E na recuperação também, essa massa muscular ajudou bastante a ele se recuperar mais rápido. Os médicos mesmo falaram que a recuperação dele foi mais rápida do que o previsto. Então, com certeza, a massa magra, a massa muscular que ele tinha, ele contribuiu muito para isso. E ele é uma pessoa que, com certeza, fez academia, fez musculação desde novo. Sim. É de uma poupança Na adolescência, mesmo. ele já Isso. deve ter começado. Então, ele estava belezinha e sofreu um acidente e conseguiu passar. Isso é... E aí também a atividade física, a alimentação correta, isso tudo entra no depois também, para a recuperação, entendeu? E quando a gente leva, né, pensando lá na frente, né, já pensando no envelhecimento mesmo, essa massa muscular, ela está totalmente atrelada à nossa autonomia, se a gente está pensando lá na frente. Seria no sentido de quê? Abaixar, levantar, andar? Capacidade Vou te funcional. falar, ir ao banheiro sozinho. Calçar um entender? sapato. Calçar um sapato. Vestir minha roupa, sabe? Eu quero cozinhar, eu quero ir na padaria comprar meu pão, escolher o pão que eu quero. Isso é independência. Um alerta né? que eu falo muito com os meus alunos, repara no dia a dia, quando você vai se sentar no sofá, você está despencando? Quando você precisa usar o banheiro, você consegue chegar ao vaso sanitário sem ter que se escorar? Você vai levantar da cama, você tem uma dificuldade, tem que pegar alguma coisa no chão. Quando você vai pegar um voo, você consegue guardar a sua mala no compartimento de carga? São coisas bobas, Básicas, assim, né? básicas Do dia a dia. do dia a dia, que a gente percebe que essa é uma perda gradativa disso. E quanto menos você faz, mais aquilo ali atrofia, mais difícil fica. Exatamente. Então tem que se atentar, isso é um sinal de alerta. A gente tem Dificuldade para essas coisas é um sinal de Os alerta. melhores investimentos para um envelhecimento saudável é um bom nutricionista e um bom personal. Se você quer assim, olha, tá com dinheirinho sobrando, sabe? Não vai para suplemento. Não precisa. Vamos melhorar a alimentação, contrata uma pessoa, não precisa, né, ser todos os dias, mas não sei, né, dependendo do poder aquisitivo ali, conseguir, né, às vezes um personal 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Os meus pacientes que são mais novos, eu falo, você está cuidando do seu pai, de sua mãe? Você paga um personal para ele. Tem um amigo meu que sempre fala isso. O melhor investimento para os seus pais é contratar um personal nutricionista. E esse é o maior investimento mesmo, gente. A gente cuidar da nossa alimentação, né, ter uma alimentação saudável e fazer a prática da atividade física, né? Extremamente importante. E hoje, com acesso à informação, eu vejo quanto que fica diferente, porque a minha mãe, ela é de outra geração. E hoje eu faço isso, eu fico assim, mãe, o que você comeu hoje? Cadê a roupa de academia que você não colocou até agora? Você não fez nada ainda. É bom que dá pra memória também, né? E eu fico pensando, porque assim, há um tempo atrás, com certeza na época da minha mãe, ela pensava assim com a minha avó, ai, deixa ela descansar, trabalha muito. Né, Antigamente era assim. Não sei se vocês já viram algumas reportagens de muito idosos na ativa. Sim. Lembra que você falou da Sempre em tecnologia? Gente, até no carro a gente fazia assim, passava marcha, né? A gente perdeu o mínimo de movimento. Não precisa se movimentar para nada. Você faz mercado, chega então, comida, o tudo, pessoal só ali no da mais telefone. antiga, né? Assim, os mais antigos, eles tinham uma performance de atividade maior do muito que a gente maior. tem hoje. Com certeza. Eles não faziam exercício físico, se a gente pensar Mas eram regular, ativos. como né, Mas era profissional. Gente, a Mas minha era uma vida avó ativa. plantava, tinha horta, com 92 anos fazia caminhada, Pois é. agachava, Se levantava. Hoje, as pessoas que estão chegando nessa idade,
idade já não tinham esse, né? Eu falo assim, já não tinham essa performance de atividade e não entraram com exercício. Aí a gente tem um impacto grande na sarcopenia, a gente tem um impacto grande na independência, e aí a gente tem que cutucar mesmo. E quando a gente fala dos jovens, né, pensando que a gente tem que começar ali já na adolescência, o pessoal hoje tá assim. Ainda bem que não sou eu. Tem mais desafio. E o desafio de agora é a estreia, tá? Michele. Seja bem-vinda. Pra você. Michele, seguinte, lê pra gente o que tá aí. Isso daí é um mito, né? Você pode ler pra gente. O ganho de massa está ligado somente a altas sobrecargas? Será? Então vamos lá, hein? 3, 2, 1, vai. Então, não está, gente. O ganho de massa não está ligado somente à alta sobrecarga. Ele tem que ter, o exercício ele tem que ser resistido, tem que ter uma resistência. Só que você pode usar o próprio peso corporal, você pode trabalhar com pesos menores, porque vai depender da situação de cada aluno. Tem gente que não pode fazer atividade muito intensa, então você aumenta o volume de treino de outras formas, aumenta o número de repetições, diminui o tempo de descanso. Não necessariamente você vai ter que colocar uma barra com 250 quilos e fazer um agachamento para ter um resultado, entendeu? A coisa está muito mais próxima das pessoas do que elas imaginam que esteja. Basta procurar um profissional qualificado para poder orientar qual é o melhor treino para você. Porque a gente também, hoje em dia com a rede social, é legal conseguir divulgar isso para as pessoas entenderem a importância, só que muitas vezes gera aquela coisa do espelho, tipo, eu quero fazer o mesmo treino que aquela pessoa ali, porque aí eu vou ficar com o corpo igual dela, vou ter a saúde dela. E não é assim, tem que ser uma coisa mais específica, entendeu? Exatamente. Perfeita, é isso. E é interessante que você trouxe, porque a gente colocou uma enquete lá no Instagram, assim, musculação leve não funciona para ganhar massa. Dividiu opiniões. 54% afirmou que é mito, mas 46% acredita que é verdade. É porque o pessoal fala, tipo, treino fofo não adianta. Só que o que é treinar fofo? Entendeu? O que é fofo, né? E o treino fofo, não necessariamente o treino vai ser pesado porque teve muita carga ou porque você saiu com muita dor. Não é isso, entendeu? O treino tem que ser adequado para a realidade de cada um. Nossa, né? super importante. Para o objetivo. Eu, às vezes, pego alguns... Tem que ser progressivo, ele tem que ser, Isso. né? É importante a gente pesar e medir. Nós temos idosos diferentes, nós temos pessoas diferentes indo para academia ou em casa, né? Eu atendo muito em casa pela saúde no lar. Então, às vezes eu chego em casa, tá aquele idoso mais magrinho, mais frágil, que quando vai para fisioterapia, começa a fisioterapia, faz um exercício, que às vezes a fisioterapia é a porta de entrada para o exercício, né? E tá tão difícil para ele cansa tanto, a filha fala, você não tá aguentando nada, você não tá fazendo, não é possível, pai, não sei o quê. Gente, aí eu olho para ela e falo assim, você faz academia? Nossa, sim. No primeiro dia você fazia como? Ela olhou, nossa, doeu muito, foi super difícil. Eu falei, para ele também, né? A fisioterapia agora, às vezes, é uma atividade de 200 quilos para uma outra pessoa. Porque é muito, é um esforço muito grande para aquele corpo. Para o outro não vai ser. Então, ter esses pesos e medidas, particularizar o exercício físico para a pessoa é importante. Eu falo isso com meus amigos. Falo, gente, faça, não interessa o peso, faça com o peso do seu corpo, mas comece, saia do sedentarismo. Começar, A pessoa fica muito parada. Sabe o que eu completo? Faça, gostando ou não. Mas adulto, gente, adulto não faz o que quer, adulto faz o que precisa. Eu falo mais no consultório. Quem faz o que quer é criança e a gente corrige. Exatamente. Não é qualquer coisa também, não. Adulto faz o que é necessário. A gente não tem compromisso com o trabalho, compromisso em pagar as contas. Tem que ter compromisso com você, entendeu? É a sua saúde. Sabe? Para você conseguir fazer o resto todo, você tem que estar com saúde. Vocês já escutaram que mudança de hábito é uma das coisas mais difíceis que a gente tem? Porque às vezes eles chegam no consultório, doutora Simone, mas não tem um remédio? Tem, exercício. Não, mas assim, pra gente tomar, assim, tá dentro da cápsula, dentro da pílula. Olha, esse não inventaram ainda não. Se inventar, você me conta, viu, doutor? Eu falo isso, gente. Olha, vai ser muito difícil conseguirem, viu? Os benefícios são tão grandes, porque a gente está falando de músculo. Mas a gente vai tão além do músculo. Socialização. Nós temos aumento de capacidade, até cardiorrespiratório, um pouquinho a musculação também ajuda. Nós temos
Saúde Mental. mental. A gente libera substâncias para deixar a gente mais zen. Olha só, fala a verdade. Emagrecimento. Emagrecimento de consequência. Você quer pensa em exercício para emagrecer, a musculação. O treino de força, né? Ele é o mais efetivo no processo de emagrecimento. Muito mais que o cardio. Que o aeróbico, E, né, o pessoal gosta muita de fazer. gente acha E uma que coisa é o puxa a contrário. outra, né? Então, quando a gente começa, é muito interessante quando chegam, às vezes, os pacientes assim, que não fazem nada. Comem mal, são sedentários. A gente percebe que essa mudança do estilo de vida, né? Fazer uma atividade física, começar a se alimentar melhor, vai trazendo uma qualidade de vida inenarrável Uma para aquele coisa puxa a paciente. outra. Uma coisa puxa a outra. Aí começa a dormir melhor. Tem uma qualidade de sono bom, fica mais bem disposto, performa melhor no trabalho, Sim. motivado. É. Né? Memória melhor. Memória melhor, uma vida sexual, às vezes, que já estava mais inativa, volta a ser ativada. Então, assim, é um benefício que atinge em todas as áreas da vida. A gente chama de um efeito dominó, né? Exatamente. E eu falo porque isso funciona muito pra mim, funciona muito comigo. Sempre que eu tô ativa na academia, é isso, assim, a minha alimentação melhora, eu tô mais disposta, eu durmo melhor, eu tô mais feliz, né? E agora, contar pra vocês, tá na hora do quadro Que Absurdo. Vamos começar com a doutora Simone? Podemos, só porque eu falei que lembrei de uma coisa. Então, tá. Absurdo. Eu tenho, igual eu falei, nós temos idosos diferentes, nós temos idosos muito ativos, saudáveis, a gente chama até de robusto, é a palavra que a gente mais usa, e temos os idosos acamados, frágeis, tá? Eu diria que é um absurdo um idoso frágil, muitas vezes acamado, ele não dá conta nem de ficar em pé, que mal consegue comer a alimentação nossa, café da manhã, almoço, jantar, em quantidade adequada, mas está usando creatina. Porque, né, ouviram na TV, o neto usa e é muito bom, ele precisa de músculo, então dão creatina. E isso é um absurdo, porque nós precisamos de muito mais coisa na alimentação do que só uma creatina. Creatina é cereja do bolo, vamos falar assim, né? Pensando muito mais, a gente tem estudos colocando do uso da creatina melhorando performance. E num idoso que eu preciso que ele tenha um mínimo de energia, não é só a creatina que ele precisa, sabe? Ele precisa de alimento, às vezes de um suplemento maior do que só uma creatina. Então, o que é bom para mim, nem sempre é bom para o outro. Isso precisa ser avaliado pelo médico, pelo nutricionista, para definir essa questão da alimentação. Tá? E mesmo pensando ali numa pessoa jovem mesmo, que tem uma prática ativa, né, regular de academia, a creatina vai ser sempre indicada ou também tem que passar por essa avaliação? Tem que Sempre passar pela avaliação. A avaliação é muito importante. A creatina, a única comprovação científica, né, que a gente tem robusta dela mesmo, assim, o uso ajuda somente indivíduos ativos com um treino de força, né? Que seria ou a musculação ou ali o crossfit. Então, se é, por exemplo, um indivíduo ativo que faz uma aula de dança, que faz uma caminhada, ele precisa tomar creatina? Não vai fazer diferença nenhuma. Né? A creatina, ela não tem comprovação para cognição, ela não tem comprovação para melhora de sono, para melhora de performance no trabalho. De né? memória. De memória. Então, a gente não tem essa comprovação da creatina ainda, né? E mesmo assim, para os indivíduos que treinam, que fazem atividade física, a diferença é muito pequena. Então, é aquele indivíduo que está no ápice do treinamento, no ápice da performance e quer tentar um diferencial, às vezes quer bater uma meta, né, um tempo, alguma coisa, aí a gente pode utilizar a creatina. E uma coisa muito interessante é essa popularização de suplemento, né? E aí a pessoa acaba gastando, né, rios de dinheiro com o suplemento, mas não está fazendo o básico bem feito. Né, não está se alimentando de forma correta, não está treinando de forma correta, dormindo as horas que precisam ser dormidas, né, tentando ali da melhor forma manejar estresse com terapia, alguma coisa, e vai para o suplemento. Então, ser nutricionista também é uma forma da gente economizar, da gente entender ali, né, fazer esse balanço doméstico ali do paciente, mas para que vai tomar esse tanto de coisa? Vamos melhorar isso aqui antes. E depois ainda vai falar que nada fez Nada efeito. fez efeito. Exatamente. O básico, né? E Exatamente. essa questão do efeito, só dar um gancho aqui no que a Denise comentou, que quando ela fala, né, um estudo robusto, um estudo de peso, uma comprovação, não quer dizer que funcionou para mim, Exatamente. né? Então, nossa, mas para mim deu super certo.
Tá, mas quando a gente pensa em indicar para uma pessoa, nós temos estudos, então várias pessoas usaram e compararam com pessoas que não usaram e fez diferença. Aquele uso fez diferença. Ah, não, mas eu fui muito bom para mim, mas eu também fiz exercício, eu também dormi bem, eu também me alimento tem bem. Vários vieses, vários ali, vieses, né? tem muita coisa que influencia. Então, assim, eu abri a internet, minha mãe falava que papel aceita tudo, né, gente? Internet, aceita então, mais ainda. Socorro. é até perigoso, o tal das fake news, do que sai na mídia. É muito complicado. Então, é importante saber, sim, se tem comprovação. Porque senão é isso, é um dinheiro que está sendo aplicado, investido, é um alimento, né, um suplemento, um alimento está sendo colocado para dentro que o seu organismo vai ter que dar conta daquilo. E se tiver em excesso é problema, se tiver falta é problema, mas se tiver em excesso é problema também. Isso é muito importante E a de coisa trazer. interessante desse ponto, só completando, é que as pessoas acham que é porque é natural. É natural, não faz mal. Gente, tudo que faz bem faz mal também. Então, sempre que a gente tomar alguma coisa, você tem que pensar nos prós e nos contras, né? Não tem nada não vai fazer efeito nenhum, né? Então, a gente sempre tem que pensar, será que eu estou me submetendo, né? Tomando, comprando. Hoje você vai na farmácia, a apelação, né, dos suplementos é para tudo. Cabelo, unha, performance, isso, atenção, lá. Então, quando você olha para essa prateleira, porque a venda é liberada, não tem problema nenhum, né, perante a Anvisa, você tem que olhar para aquilo e falar assim, não, peraí, mas será que isso aqui pode me fazer mal? Tem que ter esse mínimo de pensamento. E realmente é suplemento para tudo. Aí você fala, peraí, deixa eu ver se minha unha, aí meu cabelo. Tá faltando. E na nutricionista mesmo não vai. Não vai. Então, falta pensar um pouco, né? Porque a pessoa, eu me matriculei na academia, eu tô treinando já faz não sei quanto tempo e não tive resultado. Mas peraí, você tá treinando direito? Você tá se alimentando bem? Você tá dormindo o suficiente? O seu sono é reparador? Aquela assim, não é só pagar a academia. Tem que ir, gente. Mas eu fiz o plano semestral. Mas tem que ir. E eu fico pensando assim, né? São muitos absurdos mesmo. Acho que essa questão dos suplementos e tudo mais, a gente vê cada coisa, essa cultura de comparação da rede social também é um caos, assim. Mas eu queria saber da Michelle, né? Assim, qual que é o seu absurdo? Conta pra gente. Eu acho que ainda hoje muitas pessoas acreditarem que a musculação só serve para fins estéticos, entendeu? Que o treino de força em geral, que ele só vai servir para quem busca um objetivo estético. E não é por aí. O estético também, ele vem como consequência, mas é extremamente importante para todo mundo fazer um treino de força, entendeu? Então assim, mas eu gosto de correr. Você quer continuar correndo? Então faça um treinamento de força, um treinamento resistido para conseguir se manter correndo, para suas articulações serem preservadas, né? Para você não sentir dores. A coluna, eu gosto de dançar, Então, para tudo você vai precisar, né? Entendeu? Para você manter ali um core estável, né? A coluna sem você sentir dor, tudo ok ali com quadril, joelho. Eu costumo falar prevenção de lesão. Mas eu adoro correr, detesto musculação. Ok. Vá fazer a musculação para prevenir e não ter lesão e continuar correndo. Então tem que fazer a musculação. Essa era uma dúvida minha, assim. Porque eu já ouvi até algumas pessoas falando, meu coordenador, o Rafa, ele comentou que uma vez ele ouviu que, assim, você correr ou fazer muita caminhada, enfim, você acaba perdendo massa magra, né? Então, muitas pessoas que eu pergunto, eu falo assim, você faz atividade física? Eu corro. Você faz? Eu jogo peteca. Eu jogo vôlei. Que é bom também, é melhor do que ficar parado. Então tem que ter os dois. É o ideal. Para a saúde, para você pensar no cardiovascular e para você pensar nessa estrutura, nessa reserva de energia, o ideal é conciliar os dois tipos de atividade. Só que quando você vai correr, por exemplo, se você está em linha reta, não tem essa resistência. Começou a subir um muro, já seria um exercício resistido, né? Você subiu uma escada, já seria um exercício, né? Uma atividade resistida. Só que para você ter um ganho legal, é bom você ter um programa de treinamento específico para você. É diferente você ser ativo e você realmente estar ali se preparando, otimizando o seu treino para ter um resultado melhor. Super importante que eu até fiz um vídeo no meu Instagram falando disso. A diferença de atividade e exercício. Porque eu falo assim, você faz algum exercício físico? Faço, eu varro o quintal. Ok.
Mas isso é uma atividade, não é o exercício. Então vamos diferenciar, colocar cada um no seu quadrado. Atividade é tudo aquilo que gera um movimento, um gasto de energia acima do seu corpo funcional, tá? Então se eu estou gerando um gasto de energia, eu estou fazendo uma atividade. Lavar a louça, lavar a roupa, varrer a casa, arrumar, ir na padaria, tudo isso é atividade. É melhor do que ficar parado. Ficar parado, sedentário, é péssimo. Agora, quando eu quero melhorar um pouquinho mais, eu saio da atividade e entro no exercício. Aonde eu tenho um gasto superior, ele é controlado por um profissional, repetido, com um objetivo específico. E aí, dentro do exercício, eu tenho o aeróbico e o anaeróbico. O aeróbico é aquele que a gente fala que melhora a circulação, diminui mais o colesterol, ativa, né, a circulação da pulmonar, respiratório, melhora o fôlego, sabe? Eu consigo correr melhor. Esse é o aeróbico. Entra dança, hidroginástica, corrida, caminhada, é aquele que dá aquela suor, né, aquele assim, cansaço maior. E nós temos o anaeróbico. O anaeróbico entra a musculação, aonde é mais voltado para a força, aonde a gente pega mais a parte muscular de força mesmo, do resistência. Os dois são importantes, um completa o outro. Ninguém vive só de músculo e ninguém vive só de circulação. A gente tem os dois. Sim. Né? Então, pensando em quem quer, né, se prevenir ou retardar a sarcopenia, não vai ser só a musculação de toda forma. A musculação vai ajudar no ganho, né, de massa muscular, mas e não só precisa de tudo, né? Colocar a musculação como única opção de treino de força também, né? Tem que mais. Isso. Você, treinamento funcional, hoje em dia apelidaram funcional, você já pensa que são vários cones, aquelas escadinhas e a pessoa pulando para cá. Não, o funcional é funcional para quê e para quem? Tipo assim, ele é um treinamento específico para quem vai fazer determinada coisa. Se for para uma pessoa idosa, o funcional provavelmente vai ser para ela fazer coisas do dia a dia. Então, ela vai levantar cargas e fazer exercícios ali que ajudem nas funções do dia a dia. Se for um atleta, ele vai fazer um funcional específico para melhorar a performance dele. Então, assim, por isso que você tem que alinhar com o profissional qual que é o seu objetivo, qual que é a sua necessidade para poder treinar ali direitinho. Qualquer coisa que você faça, força que ofereça, tem calistenia, existem, né, grupos de treino, lugares que oferecem esse tipo de aula, o próprio CrossFit, só que o CrossFit já é uma modalidade esportiva. Você vai desenvolver força, mas nem sempre na mesma proporção para todos os grupamentos, porque não é isso a proposta da modalidade. Só que, então, você pode procurar para ver, tipo assim, o que eu posso fazer para complementar, mas é muito válido, um Por isso que é sempre importante força, ter né? um acompanhamento, né, de um profissional. A gente tem uma perguntinha aqui que está dentro desse assunto, que é do SF Donatos, Padre Samuel Fidelis sempre manda pergunta para o De Bem com Você. Ótimo. Gente, ele sempre assiste. Há como pensar numa rotina para ganho muscular em exercícios em casa? É um processo mais demorado, é um pouco mais difícil quando você pensa em evolução. Agora, para começar, é válido. Você não vai começar com muita carga, entendeu? Então, assim, um projeto ali bem elaborado, para você aproveitar o que você tem ali em casa, peso corporal, já é extremamente válido, entendeu? E hoje em dia a gente tem como referência, né, uma das referências, o American College, e eles já falam que 2 vezes na semana, 30, 40 minutos, já vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Olha, então, assim, gente, não é muita coisa, sabe? Para você ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, façam, quem não tem condição, às vezes, de pagar um lugar, procura uma orientação para conseguir fazer alguma coisa dentro de casa, que seja. A pandemia ajudou muito nisso. Foi, gente. Ajudou. Eu lembro porque eu fazia personal antes na academia, veio pandemia, fechou tudo. Eu comecei a fazer personal online. Eu também, fiz online. 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 Então, em casa a gente fazia. E era aquela coisa, eu não tinha nada em casa, porque como eu ia para academia, comecei a pedir coisa na internet, comprei pezinho, halter a gente consegue comprar, peso para colocar na perna, aquela bola do Pilates, né? Que é o que você fala do Pilates, que muito idoso fala. Eu não faço musculação não, mas eu faço Pilates. Serve, doutora? Acho que é uma boa pergunta. Então, assim, a gente consegue sim fazer em casa, tendo essa orientação, tendo uma supervisão mesmo à distância, com as coisas. Sabe o que eu fazia? Eu lembro que eu não tinha peso.
5 quilos de arroz. Eu também, Enche uma eu usei garrafa. muito. Segura a garrafa. Produto de limpeza. Garrafa PET dentro da mochila, agachava com a mochila. Aí, tá vendo? Você Então, consegue tem gerar usar uma criatividade, carga. né? Isso. A pandemia Mas ajudou muito essa nisso. pergunta que a doutora Simone trouxe, né? O Pilates, então, nessa história. Depende de como vai ser essa aula de Pilates. Aí, aqui a gente está falando mais, acho que do Pilates de aparelho, né? Porque tem aquele Pilates de solo. Livre. Mas o Pilates de aparelho, ele pode ser... O professor pode passar uma aula totalmente voltada para flexibilidade e alongamento, mas tem como fazer um treino de força pesadíssimo ali também. Mas, né, que aquela tem umas molas ali muito resistentes. pesadas. Tudo vai depender do programa de treino que for passado, entendeu? Então, vamos aproveitar, então, assim, esse momento que a gente está falando aqui da atividade física e assistir um depoimento? Vamos assistir, depois a gente comenta. Olá, o meu nome é Rosângela. Eu acredito que a atividade física é essencial em qualquer idade, mas ela precisa fazer sentido para você. No meu caso, foi o CrossFit. Depois dos 40 anos, eu pagava academia o ano inteiro e ia 12 vezes. Nada me motivava. Então, meu marido e eu começamos a treinar em casa mesmo. Até que abri um box de CrossFit a 2 quadras aqui de casa. Mandei mensagem falando: tenho 53 anos com dromalácia patelar nível 4, posso fazer? E a resposta foi: CrossFit é para todas as idades, vem fazer uma aula experimental. E eu fui. Me identifiquei logo de cara e fui picada pelo bichinho do CrossFit. Era o que eu buscava: força, cardio, core, disposição, tudo junto. E meu marido veio junto. Hoje treinamos juntos e faz parte da nossa rotina. Ganhei massa muscular, energia, autoestima e durante um tratamento contra o câncer de mama, o CrossFit foi essencial no físico e na motivação. Quando você encontra uma atividade que combina com você, ela vira hábito. E quando vira rotina, você não quer mais parar. E para quem diz, mas Rô, eu tenho 50 anos, não dou conta, só começa. Ser ativo é garantir que a sua autonomia lá na frente, para levantar da cama, para sair de casa e para viver. Seja CrossFit, musculação, dança, movimente-se. Cuide da sua massa, envelheça com saúde e liberdade. Gente, assim, Nossa, arrepiei, tá? Fantástica aqui, ó, maravilhosa. E, assim, esse depoimento da Rô, ele me fez refletir sobre uma frase que a doutora Simone sempre fala nesse programa: se ela não falar hoje, não vai ser certo, que é sempre é tempo de começar. Sempre é tempo. Sempre é tempo de Não é, começar. doutora Simone? Isso. Não tem essa história, ai, tenho 50, 60, 70. Não é por aí. 90. Ok. Comece. Comece. É a Madonna Começa. brasileira, né, gente? Começar hoje é melhor Maravilhosa. E a gente tem benefícios em curto período de atividade física, de boa alimentação. Então, a gente tem benefícios. E você trouxe, né, boa alimentação, porque eu já vi que pessoas falando que só a musculação, só a atividade física já é suficiente para o ganho e a manutenção da massa muscular. Não é bem assim, né, Denise? Não, eu não gosto de colocar em porcentagens, né? Porque às vezes a gente fala assim, 50% disso, 50% alimentação, 50% atividade física. Mas é imprescindível para manter, né, a massa magra funcional ou para a gente ganhar massa magra, é imprescindível uma boa alimentação, né? Eu foco muito, às vezes, nas proteínas, né? Mas as proteínas, elas são, né, um pedacinho ali da nossa alimentação. E é interessante porque, às vezes, as pessoas olham para o alimento e falam assim, isso é proteína. Não, isso é um alimento composto por proteínas. A sua principal fonte ali de macronutrientes é proteína, né? Então, a gente tem para proteína, por exemplo, né? A gente tem uma meta ali que normalmente gira em 0,8 gramas por quilo de peso até 2,2 no máximo gramas por quilo de peso. Acima disso, o paciente ele não tem tanta interferência. E lembrando que essas zonas de metas de proteína, elas são variáveis de acordo com o tipo de atividade física que a gente tem. Então, por exemplo, o indivíduo, né, que faz um treino, que ele é ativo, ele normalmente vai girar em torno de 1,2, 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. Se é realmente extremamente ativo, faz um treino de força, exaustivo, a gente pode aumentar para 2 gramas por quilo de peso. Isso é facilmente atingido pela alimentação. Então, eu costumo fazer uma analogia bem simples. De manhã, né, você come ali um pedaço de queijo, um ovo, na hora do almoço, né, uma fatia, né, boa ali de um franguinho, ou então de um peixe, ou um pouquinho ali de carne moída, e à tarde, depois, você vai comer, né, um sanduichinho natural com atum,
tá tranquilo. Tá, assim, isso pensando na grande maioria das pessoas, né? Obviamente é individual, não é a nossa receitinha da dieta certa, mas é uma boa fonte de proteína. Mas é uma boa fonte de proteína, exatamente. A gente tem nas proteínas também uma diferença de proteínas de alto valor biológico, que a gente conhece como as proteínas completas, que tem todos os aminoácidos, que normalmente são proteínas de origem animal. Então, queijo, leite, frango, peixe, né, a carne. Ou então a gente tem as proteínas que têm um menor valor biológico, mas elas não são ruins, elas só não são completas. Que normalmente são as leguminosas, como por exemplo feijão, soja, mas praticamente todos os alimentos contêm proteína. Né? Então a proteína ela é um macronutriente ali que a gente encontra em vasto grupo de alimentos, não é somente as proteínas, os alimentos de origem animal. É legal né? você trazer isso, Denise, porque aqui no Instagram a gente colocou uma enquete que é assim, para ganhar massa muscular basta comer muita proteína. Mas talvez a pessoa... o resultado, né, gente? O pessoal falou que é mito, 82%. Ai, que bom! Bem alinhado. Estão conscientes. Bom, realmente tem esse apelo pela proteína, né? A gente sempre viu isso, é cultural nosso também, né? A gente vê o pessoal na academia balançando a shakeira, né? Sempre sai, Tá. O whey protein, então, pode substituir ou ele pode ser adicionado? Os dois, né? A gente tem, por exemplo, indivíduos que têm uma dificuldade alimentar, né? Sejam eles indivíduos que estão passando por algum processo patológico, alguma doença, alguma coisa, ou que têm uma dificuldade de mastigação, ou ficam enjoados, dependendo da situação ali, a gente pode usar o whey protein, a gente pode usar o suplemento. O suplemento, ele não é um problema, ele é um aliado. E não engorda. E não engorda, né? Então, obviamente, se tiver dentro das suas calorias ali do dia, né? Então, não vai engordar. Mas a gente consegue, na maioria das vezes, suprir essa necessidade, principalmente de proteína, via alimentação. Até pacientes que são veganos, vegetarianos, às vezes a gente consegue tranquilamente por alimentação, não precisa de um suplemento alimentar. Então, o suplemento, assim como a creatina que a gente estava falando, é a cereja do bolo, é o topo da pirâmide. Porque, na verdade, hoje as pessoas querem facilidade. Então, ela quer a cápsula, quer o remédio. Um milagre. Quer um milagre. E não é um problema, né? Assim, não é um problema a gente tomar o suplemento, né? Então, às vezes, por exemplo, eu não consegui, eu saio do trabalho com muita fome, muito cansado, tenho uma dificuldade de levar, né, uma marmita, alguma coisa, aí... Lógico que facilita, você leva um pozinho dentro, né, ali da shakeira, mistura com água, rapidinho, toma, tem uma saciedade, auxilia nesses desafios do dia a dia, né? Então, às vezes, por exemplo, você tem paciente que, nossa, eu não aguento mais comer frango, não aguento mais comer ovo. Aí a gente dá uma alternativa. A gente tem, por exemplo, aqueles suplementos, as barrinhas de proteína, iogurte, hoje iogurte com adicionado, bebidas lácteas, né? Adicionado de não sei quantos gramas de proteína. Então, popularizou muito esse tipo de alimento e ele deve ser utilizado como um facilitador para adesão de uma alimentação saudável e não o contrário, né? A alimentação saudável, ela não é atrelada ao uso de suplemento. Ela pode facilitar a adesão do paciente, mas não necessariamente ela é indispensável. Comer bem é prioridade. Sempre. Até porque para fixar a proteína no músculo, que o músculo é proteína. A grande questão, né? Essa conversa toda é porque a gente está perdendo músculo, eu preciso repor o que eu estou perdendo. Então eu preciso que entre a proteína, por isso esse debate. Mas para essa proteína entrar e ir para o músculo, a gente gasta energia para a produção muscular. E proteína não é só fonte, né, de músculo, mas ela tem um gasto de energia para ser utilizada. E tem outras fontes de energia. Então, a alimentação, ela também tem que trazer essa energia. Exatamente, completa, seja né? por carboidrato, por lipídio. Então, ela tem que fazer, tem que ser esse balanceamento de tudo. Mais complexo do que só entrar a proteína. Exatamente. No fim das contas, gente, é alimentação saudável mesmo, não tem como a gente fugir. Prato colorido. Eu confesso que eu tenho até mais dificuldade, quando o paciente come carne, né? Eu consigo fazer esse jogo, leite derivados, tem muita gente intolerância à lactose, aí a gente começa a ter uma limitação, mas os iogurtes todos, essas bebidas lácteas são sem lactose. Mas o vegetariano, o vegano, eu lá como no consultório, com menos conhecimento da parte de nutrição, eu tenho mais dificuldade de orientar. Mas tem essa questão, que pode sim atingir meta quem tem, quem não come carne. Como que descobre que a pessoa tem sarcopenia? Por exemplo, um idoso, como que eu vou olhar e vou falar assim, acho que tem que fazer, tem exame, como é que é?
Tem vários sinais de alerta que a gente pode pensar na sarcopenia, tá? Em casa, funcionalmente, não está dando conta de levantar do sofá sozinho, é um alerta. É um alerta. A gente fala que a saúde da perna, não é, Michele, que você falou? É a saúde da perna. Levantar sozinho de uma cadeira, de um sofá, é um sinal de alerta importante. Tá? Diminuindo capacidade de caminhada no quarteirão, em casa, não está dando conta de ir ao banheiro sozinho, né? Tá sempre cambaleando, tá tendo muita queda, são sinais de que a parte muscular pode estar prejudicada. A gente costuma falar assim, levanta e senta 5 vezes sem apoio do braço. Uau, tem que ter força de coxa. Sem jogar o tronco. Sem jogar o tronco. Aquelas assim, sem se impulsionar. Não senta sem despencar, que a Michele comentou, né? Você vai sentar no vaso, você vai sentar na cadeira, você vai sentar no sofá, gradativamente. Precisa de força. No consultório, a gente tem algumas medidas que a gente pode fazer de panturrilha, circunferência de panturrilha, que a batata da perna é o nosso círculo do coração, né? Ela é medida e ela diminui mais rapidamente quando a gente entra em sarcopenia. Se a gente pensar em exame mesmo, tem a bioimpedância, mas não é para todo mundo, sabe? É um exame que a gente avalia no corpo inteiro, quantidade de massa magra, quantidade de massa gordurosa. Sim, então, assim, o mais importante são esses sinais. É o dia a dia que você está vendo, não estou dando conta. Dava e não dou mais. Começou a atrapalhar as atividades diárias, né? Isso. Já Minha é mãe sempre fala que a gente tem que fazer exercício, porque na praia os netinhos têm que dar conta de ajudar a gente a levantar da areia. Então, assim, vamos malhar para a gente conseguir levantar sozinho, para a gente não precisar do neto, só levantar do sofá sem ajuda. Então, essas são coisas importantes. E, gente, assim, caminhando já, infelizmente, para o final do programa, né? Eu fico pensando no telespectador, telespectadora que está assistindo a gente, pensando assim, beleza, tá, como que eu começo? Agora eu quero, tô motivado, quero fazer atividade física. Eu também sou dessa no consultório. E eu acho Primeiro assim, passo. se você não gosta, eu trato, meu nicho maior de trabalho são os iniciantes, né? Tanto na musculação quanto no jiu-jitsu. Começa. Eu não gosto, não queria estar aqui, para mim é um ambiente hostil. Vai a primeira vez. Se o que você consegue é uma vez por semana, vai uma vez por semana, entendeu? Eu só consigo fazer treino de 20 minutos, 30 minutos. Conversa com o professor, que ele vai poder alinhar ali com você a sua necessidade no momento. Porque num primeiro momento, eu preciso da adesão. O mais importante de iniciar é que o você... hábito, como foi, né? Porque a moça que falou. Pouco de exercício que você faz, a melhora na qualidade de vida já é absurda. No curto prazo, né, de forma aguda, você vê o sono melhorar, a sua disposição melhorar. E isso acaba motivando a pessoa a querer continuar, a dar sequência, entendeu? É um processo gradativo. Então, começa. Acha um lugar, um profissional que possa te ajudar. E aí vem essa questão. O lugar. Hoje tem academia que tem só mulher. Hoje tem academia que são para idosos. Eu detesto. Tem uma amiga, uma pessoa que chegou e falou, eu não gosto de ir para academia, ver todas aquelas menininhas com aqueles tops e eu não dou conta de usar aquilo, aquelas roupas da moda. Gente, tem academia de vários ambientes. Em casa. Tem que precisar, né? Tem que procurar. Sabe o que eu costumo... academia da cidade, né? O que eu costumo fazer no consultório? A primeira coisa é, temos que começar um exercício. Qual? Qual você quer? Qual você não gosta de nenhum? Bom, então, aí nós vamos partir para... uma orientação médica, um remédio para a sua saúde. Qual? Um dia eu gostei de dança. Dança é uma atividade física. Vamos começar pela dança. Depois que o paciente volta e fala, olha, realmente, comecei, achei legal, estou fazendo. Fez amizade. Muito legal. Então agora nós vamos refinar. Não é? Isso. Então nós vamos. Eu preciso que tenha uma parte que trabalha a força, uma parte que trabalha a circulação. A dança é aeróbico, circulação. O que nós vamos fazer para a força? Mas eu não gosto. Pois é, mas a gente prepara para não ter problema de dançar. E aí a gente começa a afinar mesmo, a lapidar aquela atividade física, aquele exercício físico. E começa a atingir. O que seria o nosso ideal? A Michele já falou, pelo menos 2 vezes de anaeróbico, musculação, treino de força e 150 minutos por semana, não é por dia, graças a Deus. São divididos é a mesma coisa, por exemplo. Eu tô me alimentando muito mal, por onde eu começo? Compro suplemento? Não. Primeira coisa que você vai fazer é tirar todos os industrializados da sua casa. Isso. Vai para fruta, verdura, arroz, feijão, carne, queijo, leite. Primeiro passo é esse, é limpar a sua alimentação o máximo possível. E aí sim,
com o tempo, você vai Isso. adequando ali. Então, às vezes, não tem, né, condições de pagar um nutricionista agora, ou não tem condições de fazer, né, alguma coisa, comprar um suplemento milagroso. Não precisa. Né? A gente limpar a alimentação, tirar os ultraprocessados, os industrializados, já é um grande passo. Fazer Tem que boas começar. escolhas, né? Boas escolhas. Acho que Exatamente. a Michelle trouxe aqui, tem que começar, Tem que vai. começar. E sair da Isso. zona de conforto, né? Gente, acabamos. Ah, Um prazer que ter pena. vocês, amei essa conversa, achei muito divertido, muito conhecimento. Espero que o pessoal de casa também goste do nosso bate-papo. Muito Foi obrigada. ótimo. Foi ótimo. É isso, ó, é aquela história. A gente não consegue parar o tempo, mas consegue sim fazer escolhas que protegem o nosso corpo e promover qualidade de vida lá na frente. Que a gente siga fortalecendo o nosso corpo, a consciência e a vontade de envelhecer bem. É isso, de Bem Com Você fica por aqui. No YouTube você encontra esta e outras edições. É só procurar por @tvhorizonte.oficial. Lá no Instagram tem enquete, tem muito conteúdo exclusivo, então vai lá e interage com o nosso programa, @tvhorizonteoficial. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Tchau!